Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. Estamos retomando as nossas lives. Estávamos meio paradinho, que eu estava dando aí um passeio com a família, que nós também nós também somos filhos de Deus, né? Também temos nossos direitos, e mesmo assim não paramos os conteúdos, mesmo assim não paramos nosso bate-papo, mas agora vamos voltar aqui para o nosso cenário aqui, para o nosso encontro, no caso, dos Guardiões, para a gente bater um papo. Muito bom, pessoal. Maravilha! E o tema de hoje é as 5 principais fragilidades. E 2 delas corroem profundamente a sua relação e as possibilidades de você ter o seu ex ou a sua ex de volta, a sua família, até mesmo a sua vida. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Que maravilha, o pessoal está chegando aí. Muito, muito, muito bom. E eu tenho algumas perguntas para vocês hoje aqui, já para a gente começar a aquecer aqui o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, pessoal. Essa semana, né, e principalmente aí entre hoje e os próximos dias aí, são dias bastante desafiadores. Muitas pessoas, inclusive, já estão em ritmo de desconexão, né, de férias e assim por diante, por causa do Natal, do Réveillon, dos recessos. Mas eu sempre vou estar aqui com vocês. Inclusive, na semana que vem estaremos juntos novamente para bater papo, para que a gente traga mais conteúdo, traga mais aí essa clareza para vocês. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: na opinião de vocês, pessoal, quais são as fragilidades que você, de repente, identifica também em você, ou que você acredita que sejam as fragilidades que podem destruir, detonar as chances aí, corroer as suas chances de salvar a sua família, o seu casamento? O que você me diria? Quais seriam essas fragilidades que vocês podem estar passando? E eu diria para vocês, inclusive, que essas fragilidades, elas não só impedem você de voltar, mas também elas atacam a questão da relação enquanto ela está viva. Por que eu estou falando isso? Porque nosso trabalho aqui é que você tenha a sua possibilidade de voltar com a sua família, voltar com o seu ex, ter uma nova história, construir algo incrivelmente extraordinário. Porém, nós temos que ter atenção a um detalhe importante. Essas fragilidades, esses pontos que eu quero compartilhar com vocês aqui, eles vão atacar também no momento da reconstrução. Então, muita atenção. Então, vamos lá. O pessoal já começou a colocar para mim aqui: confiança, autossabotagem, não confiar em si mesmo. Tem a ver. É que existe uma ramificação. Vocês vão entender isso hoje, beleza? Vamos lá. Dependência emocional. Coração mole. E o que seria um coração mole, né? Então, a pessoa que tem um coração mole, então ela precisa ter um coração duro, né? Coração de pedra. É isso? Será que é isso? Muito bem, vamos lá, vamos avançar aqui. O que mais? Influência de outras pessoas? Interessante. Deixa eu anotar umas coisas aqui. Por que será que a gente entende aí que a influência de outras pessoas pode ser algo tão destrutivo assim? Que seja um ponto de fragilidade, né? Um ponto de fragilidade. Vamos lá. Muito bem, então, influência. Influência dos outros. Muito bem. O que mais? Saudade? Não. Cenário externo? Mesma coisa, influência externa, né? Influência externa. Coração mole igual emotivo demais. Cara, depende, tá? Porque você ser emotivo não quer dizer que você seja uma pessoa frágil. Entende? Você se conectar com as suas emoções não necessariamente você é uma pessoa frágil. Mas, lógico, tem a parte emocional aí, nós vamos falar sobre isso. Né? Quando um não quer, 2 não brigam. Muito bem. Falta de confiança. Que coloca aqui, ó, não ceder. Não, impossível. Então, galera, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar a entender o seguinte: o que é a fragilidade, né? O que é fragilidade? O que isso tem a ver com o seu casamento? Primeiro, se você for pegar aí uma explicação básica, a fragilidade é uma característica do que é frágil que quebra facilmente. Olha só,
Fragilidade é o que quebra facilmente. Então, o que eu gosto de trabalhar são as 5 grandes fragilidades. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Vocês vão anotar isso aí. O que vocês estão falando são principalmente ramificações das principais. Olha que interessante. Então, quando você fala assim, eu tenho insegurança, eu tenho baixa autoestima, eu tenho medo, isso não é a fragilidade em si. Ela é uma ramificação, uma consequência. Isso vai gerar uma distorção da sua própria identidade e da percepção de outras pessoas, inclusive do ex e da ex, sobre vocês. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu estou falando para vocês? Então, lembre-se, essa questão da fragilidade é algo que pode, a qualquer momento, estar muito delicado, qualquer coisa pode quebrar. Então, as suas fragilidades hoje, que vocês estão falando aí, né, que eu achei bem interessante, uma delas, o pessoal até anotei aqui, né, qual que é? O pessoal falou assim, influência externa. Galera, influência externa não é uma fragilidade. Isso é um evento, é um cenário. Você sempre vai ter uma influência externa em determinadas situações. Você, mas é porque a família dela, a família dele, a minha família, e ficam falando, e os amigos, e tal, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o seu barco, ele é um caiaque, ok? Quando você está remando no mar e você é um caiaque, qualquer ondulação externa balança você. Se bobear, vira. Né? Então, o que acontece? Você consegue navegar somente quando a maré está o quê? Tranquila. Agora, se você pegar uma tempestade, já era. Você não consegue suportar. Por quê? Porque a estrutura do seu barco é muito pequena, muito frágil. Qual que é o nosso trabalho? É transformar esse nosso barquinho em um transatlântico. O transatlântico, o que acontece? O transatlântico, o que acontece? Ele pode passar pela tempestade, se vier a marola, dependendo daquilo que vier, o que poderia até virar um caiaque, o transatlântico nem sente. Então, o problema não é o externo, mas sim a estrutura que está dentro de você. Está entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Sim ou não? É ou não é? Então, vamos ter atenção a isso, porque eu vou falar para vocês que as fragilidades internas vai gerar um problema externo, mas é inverso. Nós geramos um problema externo. Tudo bem, pessoal? Vamos para cima? Então vamos lá. Essas ramificações, elas são o efeito. Então lembre-se disso, anota aí. Essas ramificações, vocês falaram, insegurança, o medo, influência externa, nem se caracteriza como fragilidade, sim como um evento, ok? A autoconfiança, né, baixa autoestima, e todas essas questões, a raiva, o controlador, esse desespero tal, tudo isso são ramificações daquelas que são as principais. Então vamos entrar nas 5 principais fragilidades que nós temos que desenvolver para não ser frágil, para não deixar esse estado emocional ser implodido. O primeiro ponto é o seguinte, pessoal. Quando nós entramos na separação, eu vou falar da separação, galera, isso é muito louco que eu vou falar para vocês. Porque vocês vão perceber que nós primeiro entramos na fragilidade para que aconteça o problema. E depois que acontece, por exemplo, a separação, o divórcio, essa fragilidade, ela potencializa brutalmente. A primeira fragilidade que eu quero passar para vocês é a fragilidade física. Sim, tem que cuidar da máquina. Tem que cuidar da máquina. Não adianta vocês terem uma pessoa que tenha uma boa mentalidade em vários setores, do business, etc e tal, se você não cuida da máquina. E olha como é importante que eu estou falando isso. Muitas pessoas que estão passando pela separação e o divórcio, elas estão tendo problemas de saúde. Quem aqui está sentindo isso? Fala para mim. E qual é o seu problema? Tem gente que está emagrecendo demais. Tem gente que fala assim, poxa, eu estava precisando de uma dessa. Mas não interessa. Isso não é natural, é problemático. Por quê? Porque você está atacando o seu sistema. Tem gente que engorda demais. Tem gente que tem distúrbios no seu sistema. Então, o que acontece? Fragilidade física. A mental, a ansiedade emocional, vou falar já para vocês.
Tudo bem? Ansiedade, ela não é física. A gente sente fisicamente aquela dor, aquela agonia e tal, mas ela tem outra raiz, né? Tem outra raiz, ok? Então vamos lá. Um ponto importante também é que quando você não cuida da sua saúde, e não por causa da separação, tem pessoas que não cuidam da saúde dentro do relacionamento. Elas ficam fragilizadas fisicamente dentro do relacionamento. Aí o que acontece? Ela para de se cuidar, ela começa a ficar doente, ela não tem energia, ela não consegue nem desfrutar da vida com os filhos, muitas vezes filhos pequenos não têm energia. Sim ou não, pessoal? Estou falando algum absurdo? Não. Só que esse tipo de coisa também cria uma percepção da outra sobre você. Só que quando a gente passa pela separação, por causa do choque emocional que a gente toma, o que acontece? A parte nossa física vai pro buraco. Aí começa a desgringolar aí, degringolar tudo. Tudo bem, pessoal? Então lembre-se aí, ó, primeira fragilidade que nós temos que ter atenção é cuidar da fragilidade física. Nós temos que nos tornar algo poderoso nessa área. E sim, mesmo não tendo vontade, como todas as outras áreas da vida. Segunda fragilidade, principal fragilidade, mental. Galera, as duas últimas, elas vão fechar esse processo todo. Mas uma pessoa que está com fragilidade mental, a tal da mentalidade, ela não consegue romper barreiras e mudar processos que vão se conectar com as próximas. Ela tem uma forma de pensar, ela tem uma forma de se conectar, de se comunicar com o mundo e de olhar para o mundo, aonde ela, inclusive, se vê mentalmente exausta e se vê como uma vítima. Um problema. Aí começa a atacar tudo. Então, veja, galera, assim como a parte física, como é que eu faço para deixar de ser frágil fisicamente? Como que eu faço para deixar de ser frágil fisicamente? Eu tenho que cuidar de tudo que alimenta o corpo. Sim ou não, pessoal? Não tem dificuldade, não tem mágica no que eu estou falando. Não tem nada de novo. Você sabe disso. Então você tem que ter uma boa alimentação, tem que tomar bastante água, hidratar o corpo, fazer exercício, academia, que você vai se sentir diferente. Eu lembro uma vez, pessoal, eu estava trabalhando muito há uns anos atrás, trabalhando muito, e eu tive problema nessas duas áreas, física e mental, tipo quase um burnout, vocês já devem ter ouvido falar. Então foi um esgotamento, e eu passei mal. Eu trabalhava em São Paulo na época, ali na Paulista. Quem é da Paulista sabe, tinha até uma loja FENAC perto ali de onde eu trabalhava, ali na região da Paulista. E eu estava no escritório lá, eu fazia auditoria e tal. E aí eu lembro que eu passei ali no corredor, onde tinha tipo umas carteiras ali que a gente trabalhava ali. E eu passei ali, cara, nossa, o bagulho começou a ficar meio preto, tal, fiquei tonto, apoiei assim. Falei, cara, vou desmaiar. Passei muito mal ali, pô, dali foi pro hospital, aquela correria. E beleza. E aí ele falou, olha, fisicamente, na verdade, não é, só que você tá com estresse, etc e tal. Aí aquela história, dá um calmante e tal, tal, tal. E foi muito louco. Porque aí o que aconteceu? Isso foi numa sexta-feira, pessoal. No sábado, aí eu fui embora, voltei aqui para Santos e tal. No sábado, quando eu acordei, eu tava, por causa do remédio, eu tinha descansado muito, entre aspas. Ou seja, descansei na marra. Tá? Então eu tinha descansado muito. E no dia seguinte eu estava me sentindo muito bem. Olha que loucura isso. Eu estava me sentindo muito bem mesmo. Eu lembro que eu fui, gente, impacto emocional. Eu lembro direitinho disso. Eu lembro até de onde eu estava. Eu lembro que eu fui para um parquinho com o meu filho, ele era bem pequenininho na época, que tem aquelas piscinas de bolinha e tal. E eu entrei na piscina ali, deitei ali um pouco para ficar brincando com ele, que ele era pequenininho. E eu estava me sentindo muito bem. Falei, caramba, esse negócio aí que eu tomei, né, me deu uma descansada e tal. E aí eu lembro que na época, por causa do problema, eu fui em cardiologista, fiz um monte de exames e tal. E eu comentei com ele, né? Falei, pô, eu tomei um negócio lá, tal, deve ter sido um calmante, alguma coisa, tal, que me deram no hospital lá. No dia seguinte eu estava me sentindo muito bem.
Cara, você muito bem. Aí qual que é a tendência? O caminho mais fácil, né? Aí eu falei pra ele, pô, bem que você podia me receitar. Ó, a doideira, né, cara? Não entendia nada disso, né? Ele falou assim, você podia me receitar e tal. E ele sacou. O que que ele falou pra mim? Ele falou, ó, a academia vai te dar o mesmo prazer e muito mais energia do que esse remédio. Aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Falei, como assim, cara? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Então, aquilo que a gente fala, se você, em alguns momentos, não parar para começar a cuidar daquilo que é importante, o seu corpo, a vida vai te parar. Então, eu te faço uma pergunta. O que que tem que acontecer na sua vida para você começar a parar e cuidar de todas as áreas que são verdadeiramente importantes? Qual o tamanho do susto que você vai ter que tomar, além desse, por exemplo, da separação do divórcio? Só que o problema é que quando você tem um alívio, como eu tive, quando eu tive a questão do alívio, olha agora o Instagram faz gestos aí, vocês viram, pessoal? O negócio faz gestos sozinho agora. Quando você tem o processo de alívio, como eu tive, por exemplo, com aquele remédio, no dia seguinte, eu estava me sentindo muito bem. Qual é a primeira tendência que eu ia falar? Eu não preciso de nada. Já estou bem, passou. Passou. Concorda comigo? E ele falou: você precisa fazer exercício físico. Você precisa começar a treinar. O seu corpo precisa voltar a se movimentar. Eu estava extremamente sedentário. Só que era muito mais fácil eu querer tomar uma pílula do que ir para uma academia, fazer exercício, correr, etc e tal. E aí, quando eu me sinto aliviado, eu acho que eu estou curado. Só que eu continuava com o problema. Galera, tá virando chave para vocês aí, sim ou não? O que eu estou querendo dizer para vocês? A maioria aqui, quando passa pelo furacão, o olho do furacão, e se sente aliviado, acha que está curado. E aí ele vai cometer um baita de um erro, porque ele vai querer fazer qualquer tipo de movimento durante a reconstrução e ela vai parar no hospital. Você, no caso. Galera, tem o pessoal falando que minha voz está estranha aqui no Instagram, etc e tal. Minha voz, na verdade, está totalmente normal, tá? Tem alguma coisa errada com o Instagram. Se vocês quiserem, corre lá para o YouTube, que está tudo normal, tá? Ou abre e fecha o aplicativo, vê o que acontece aí, tá bom? Beleza? Tá caindo ficha, pessoal? Sim ou não? Muito bem. Virando chaves, olha aí. Terceira fragilidade que a gente tem que trabalhar, pessoal. Fragilidade emocional. Essa daí também é importantíssima. Quando você está fragilizado emocionalmente, aí vem angústias, os medos, os vícios, as crenças, e aí vai, né? É uma doideira que acontece dentro desse processo, sabe? É uma doideira que acontece dentro desse processo. Então, a parte, quando você está fragilizado emocionalmente, você não tem controle das emoções. Você não consegue regular as emoções. Ou seja, galera, vocês têm que estar atentos, porque a fragilidade emocional ela vai atacar você através dos impulsos. Uma pessoa que está emocionalmente frágil, quase quebrada, muitas vezes ela não tem ânimo, não tem força. E quando ela cria uma força, ela explode. Está fazendo sentido, pessoal? Essa é uma das fragilidades que nós temos que estar muito atento dentro do processo. Na verdade, a fragilidade emocional, junto, você percebe, uma se conecta com a outra, tá bom, pessoal? Mas ela é uma âncora. A fragilidade emocional, ela vai implodir as outras junto com ela. Assim como quando o emocional não está bem, ela ataca a mentalidade. Uma pessoa que emocionalmente está fraca, ela é uma pessoa pessimista, uma pessoa que só consegue pensar em desgraça, ela só consegue ver cenários ruins, ela não consegue ver algo positivo ali na frente. Ela fica sempre criando cenários da pior forma possível. Sabe aqueles cenários catastróficos? Você já sentiu isso, pessoal? Sim ou não? Todas as vezes que você tem algo que tem que tomar decisão, parece que você só consegue pensar no pior. Você não consegue ver algo positivo. Sempre, não sei, eu estou me preparando para o pior. Mas, na verdade, existe uma fragilidade nesse processo. Nós estamos aprisionados. Isso tem a ver com fragilidade emocional. Então, muito cuidado. Temos que ter atenção. Por isso que, assim,
Dentro, por exemplo, do método que eu trabalho, tem alguém aqui das turmas, pessoal? Turma 18, 17, 16? Coloca de qual turma você é aí, só para eu saber quem é que está aqui com a gente na live de hoje, né? Vamos lá. Quando eu trabalho isso dentro dos métodos, quando eu trabalho isso dentro dos meus programas, etc., o que acontece? O pessoal falando aí, ó, T9, Fátima, Vanderleia, Renata da T18, Douglas T18, Marcelo T17, Cris T17, Stara 18. Muito bem, olha aí, 14, Kevin. Pô, legal, pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez, grandes guardiões. Ontem eu tive uma coisa interessante, né? Porque o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas assim, eu passei uns perrengues esses últimos dias aí, né? E a noite passada eu dormi no hospital lá, que minha mãe teve uma intercorrência complicada, ficou internada e tal. E eu fui para lá, tive aula com a nossa turma, da turma 18 aqui, né? Quem está da turma 18, quem estava ao vivo vai lembrar. A gente fez a aula ontem, né? Terminamos 9h15 da noite. Eu acabei a aula, peguei minhas coisas e, ó, fui para o hospital para passar a noite lá. Eu estou revezando lá com a minha irmã. Beleza. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu estava fazendo lá o cadastro para poder entrar no hospital. Aí passou uma pessoa, não sei se ela vai estar aqui, foi muito interessante, né? Ela virou para mim, ela olhou assim e tal, assim, você trabalha com rede social? Eu falei, trabalho. Ela falou assim, ó, guardiã da T18. Eu falei, não acredito. Olha aí os guardiões aí, um cuidando do outro, que maravilha. É muito interessante, pessoal. Então, foi uma energia muito bacana a gente poder ali se conectar, né? Então, foi muito interessante esse processo. E por que eu estou falando isso, né? Porque eu quero agradecer a todos vocês aí. Meu, foi engraçado, porque o pessoal no hospital ficou olhando para a gente com aquela cara, tipo assim, o que esses loucos estão falando? O que é guardião T18? Foi muito divertido. Foi legal demais, né? Então, a gente brincou ali e tal, ela já estava trabalhando. Ela falou, não pude participar da aula porque eu estava trabalhando. Pô, olha, vê a gravação lá depois, foi uma aula incrível e tal. E aí eu fui pro quarto, fiquei com a minha mãe e tudo certo, né? Então, olha que bacana, olha como a gente está criando uma rede, né, de guardiões que acreditam, que trabalham. E eu estou falando isso porque o maior trabalho inicial dentro dos meus programas é o trabalho emocional comportamental. É para quebrar a fragilidade, para acabar com a fragilidade emocional. Acabar a fragilidade emocional, através de técnicas, ferramentas, exercícios repetitivos e assim por diante. Tem que seguir o processo. Não existe mágica. Tem que seguir o processo. E aí nós vamos para a quarta fragilidade. Quem lembra das três primeiras? Vocês lembram das três primeiras? Não. Então vamos lá. Primeira, fragilidade que mais atacam, né? Fragilidade física. Segunda, fragilidade mental. Terceira, fragilidade emocional. E a quarta? A quarta, pessoal, para mim, essa quarta é um dos maiores motivos de rompimento e de divórcio que eu já vi. É a fragilidade financeira. Exatamente isso. Fragilidade financeira. Anota bem grande aí. Luciano, o que tem a ver? Primeiro, o dinheiro em si, ou a falta dele, ou não saber administrar o que tem com sabedoria, com maturidade. O dinheiro, ele está entre os top 5, né, os 5 maiores motivos de divórcio no país. E eu digo para vocês hoje, tenho o menor medo de errar, que o dinheiro ele é um dos principais, ele é o maior motivo de divórcio. Só que não porque as pessoas declaram, porque ele é a base de um problema. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A fragilidade financeira foi o que quase acabou com o meu casamento. A minha esposa, ela começou a perder a admiração. A gente não brigava, a gente estava tentando se virar ali, aquela loucura, etc e tal. Só que o problema não era só a falta de dinheiro, a gente estava tentando ali se acertar. Só que esse tipo de coisa gera ramificações, igual eu falei para vocês, dessas fragilidades. O problema financeiro, por exemplo, no meu caso, o fato de eu não conseguir prover, proteger financeiramente, dar segurança financeira para minha família, começou a atacar o quê? A minha autoestima, a minha autoconfiança. Comecei a me sentir fracassado, me sentir insuficiente, me sentir menor, não me sentir digno de estar dentro dessa família.
E o problema não é que a gente brigava. Teve uma época que, sim, aí chegou num ponto que estava completamente descontrolado o negócio. Era muita dívida, etc e tal, um nível de estresse absurdo, certo? Então, veja, quando eu não consigo trabalhar essa fragilidade, ou seja, criar algo que me dá um poder nessa linha, eu vou atacar outras áreas que eu acabei de dizer. Eu vou atacar o emocional, eu vou atacar o mental, eu começo a não ter ânimo para treinar, eu fico doente. Gente, é surreal o que eu estou falando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? Quem consegue enxergar que. Eu estou falando isso para vocês, galera, assim, abertamente, porque a parte financeira é uma droga de um tabu falar. Parece que a gente não pode falar, já falei isso aqui para vocês. Parece que é pecado falar em dinheiro. É um problema. Tudo é um problema. Tudo. Ter sucesso no Brasil hoje parece que você está tendo pedra na cruz. Você tem vergonha de dizer que está indo bem. Quantas pessoas você não conhece que, de repente, você está indo tão bem e se você falar que está indo bem, você se sente constrangido de estar tendo sucesso, de estar podendo prosperar. Então, lembre-se disso. A parte financeira, ela é, lógico, o dinheiro em si, ele é uma energia. Só que ele é o que vai trazer segurança, é ele que vai trazer vamos lá. Imagina uma pessoa que nem veja, imagina um pouco dos filmes, tal, novelas. Eu não gosto muito de novela, tal, mas é meu gosto, né? Mas imagina assim, uma pessoa que ela tem um determinado sucesso. E não estou falando porque, olha só, a pessoa que tem sucesso, que é totalmente bem financeiramente, bem resolvida, etc e tal, e ela tem toda uma postura, ela chega no lugar, etc e tal. Aí você fala, Luciano, mas a pessoa ali é uma pessoa meio arrogante, né? Você percebe? Se você olhar para uma pessoa que tem resultado, te incomoda, o problema está em você, não na pessoa. Então, veja, se você pergunta para a pessoa, se você perguntar, que nem agora, né? Falando aqui do nosso mundo aqui, sempre tem, nós estamos na época da virada, né? Hoje eu até estava lá no shopping, lá comprando umas coisas que o Natal vai ser aqui em casa e tal. Eu estava lá com a Ju, e aí eu fui comprar umas coisas, eu passei em frente à loteria, brinquei com ela. Falei, olha, o prêmio lá da Mega Sena tá mais de meio bilhão, com B, né? Aí, pô, todo mundo, né? Qual que é o slogan lá da Caixa, né? Já pensou? Todo mundo fala assim, nossa senhora, se eu ganho um negócio desse e etc e tal, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ter uma sorte dessa. Todo mundo quer ter um, não é verdade? Pô, porque eu ia ajudar as pessoas, porque eu ia mudar isso, porque eu ia fazer aquilo, beleza. Agora, quando você fala assim, ó, vamos lá e vamos resolver a parada, vamos fazer, vamos prosperar, porque tá dando certo, etc e tal. Não, mas peraí, não é bem assim. Para que tudo isso? Para que? Não sei, não preciso disso. Não preciso daquilo. Isso o problema não está no financeiro. O problema está na trava emocional que está em você. E aí o que vai acontecer? Todas as vezes que você tiver oportunidade de prosperar, você se livra daquela oportunidade de alguma forma. Se você ganhar dinheiro, você se livra do dinheiro. É por isso que pessoas que ganham dinheiro estão endividadas de novo. Vocês entendem, pessoal? Aí vai contar o que a gente chama de histórias, né? Vai contar, vai ter narrativas de destruição. Ah, mas eu não quero muito dinheiro porque quem tem dinheiro não tem amigo. Só tem pessoas interesseiras. Ter dinheiro demais é ruim, você vai acabar sendo sequestrado. Ter dinheiro. Ah! Tá brincadeira? Que é isso, meu? Para de contar historinha para você. Ah, porque eu não preciso. Por que não? O que você poderia fazer diferente? Quantas pessoas você poderia ajudar? Ah, basta eu pagar minhas contas. Só que entenda isso. Isso é limitante, porque nós não viemos aqui para simplesmente viver pagando conta. Nós viemos aqui para progredir, prosperar. Isso é natural do ser humano. Inclusive, se você parar para pensar, isso é bíblico. Para quem acredita e segue, tem aquela famosa parábola dos talentos. Aquilo que é dado para você, Deus espera que você multiplique. E não estou falando do dinheiro, estou falando de tudo. Só que nós escolhemos manter. Vou olhar só para o meu umbigo, pagar somente as minhas contas, que já está bom.
Olha como essa mentalidade ela está presa, aprisionada. E na passagem bíblica ainda explica isso. Ainda explica isso. Para aquele servo, né, no caso, que ficou com medo, pegou o dinheiro lá e enterrou, falou, olha, não perdi nenhum centavo. Mas ele também não multiplicou e devolveu, falou o quê? O que o senhor falou? O que o senhor falou? Servo mau e infiel, tudo que é seu será tirado e dado para aqueles que têm. Olha que forte isso. Por quê? Porque se espera que você multiplique. Então, se você tem dons, se você tem condições de prosperar, inteligência, saúde, você tem um celular na mão, você tem tá lúcido, tem condição, etc e tal. E aí a gente escolhe só cuidar da gente. Depois não entende por que não prospera. O dar, o receber, contribuir e crescer, ele é necessário. É uma necessidade humana. Evolução e contribuição. Anota aí no chat. Evoluir e contribuir. Se você não está evoluindo, você está morrendo. Se você não está contribuindo, você não está alimentando a alma. Então, o que acontece? Quando você vai quebrando essas fragilidades, e eu não estou falando ainda do ex, eu estou falando da sua vida. Está caindo ficha, pessoal? Enquanto você não quebra essas fragilidades, e olha só, a pessoa que tem o problema da fragilidade financeira, ela tem um problema de fragilidade mental. Por quê? Mental que eu digo de mentalidade. A mentalidade que destrói, que é conduzida pelo emocional. Por quê pelo emocional? Porque é onde está instaladas as crenças, os paradigmas, os vícios emocionais. Tem pessoas que não conseguem prosperar financeiramente porque vai ficar melhor ou maior financeiramente que os pais. E os pais não aceitam isso. Ou fala lá, agora tá ganhando dinheiro aí, tá ficando todo arrogante, não olha mais pra gente. E aí o medo de não pertencer faz você se livrar inconscientemente. Esse rolê deles, tá tudo bem. Você tem que desconectar e ressignificar essa prostituição. Agora, vamos lá para a nossa última fragilidade. Estão preparados, pessoal? E essa, para mim, é uma das mais problemáticas. Quando você entra na fragilidade espiritual, quando você perde a fé, quando você deixa de confiar, quando você simplesmente quer dar as regras ou quer dar as cartas de acordo com as suas próprias regras, com o seu próprio entendimento. Então, lembre-se, tem coisas, inclusive nesse processo, é um processo extremamente desafiador. Vocês estão passando agora, nesse momento, que nós estamos, para quem está vendo aqui ao vivo comigo, gratidão de todos vocês estarem aqui hoje. Nós estamos passando por um processo que daqui 2 dias nós vamos passar pelo Natal. E eu sei que essas datas festivas, elas vêm assolando, vêm rasgando o nosso peito. E nessas horas, que a dor aumenta, que a lembrança aumenta, tem horas que você vai precisar ter que utilizar o tanque reserva de combustível, o tanque reserva que você vai ter que usar para poder passar por esse processo. Só que tem um detalhe muito importante. Esse tanque reserva, que é dentro da sua fé, que é fornecido por lá, esse tanque reserva, ele é 10 vezes maior e de um combustível 1000 vezes mais poderoso e puro do que você vinha usando com a sua força de vontade. Tem horas que você não vai enxergar. Tem horas que você não vai ver o que você gostaria. Mas você vai ter que confiar. Você vai ter que passar pelo processo até o fim. Se você desejar, sim. Se você não desejar, sim. Se você quiser desistir, então não é que você não teve chance, mas é porque você escolheu não dar prosseguimento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essas fragilidades, quais são as fragilidades? Vamos retomar? Fragilidade física, que a gente entra, fragilidade mental, fragilidade emocional, financeira e espiritual. Essas duas últimas, quando a pessoa tem fragilidade financeira, provavelmente
já está imersa em todos os problemas dos últimos três, das três primeiras que eu falei. E aí o que acontece? Quando ela perde e entra na fragilidade espiritual, ela se desconecta do que é maior do que ela. Ela perde a esperança e ela fala para o amigo, não adianta nada. Cara, eu não vejo um grão de areia, Luciano. Não tem nada do outro lado. Eu falei, mas por que você está olhando para o outro lado? O que você está procurando lá? Se você está com dificuldades, com problemas ainda na sua vida, tentando resolver problemas dos seus vícios, das suas questões, das suas fragilidades, então quer dizer que se a outra pessoa não der um microsinal para você, você não vai trabalhar nas fragilidades que estão destruindo a sua vida. É isso. É isso. Entenda, galera. Antes de você pensar no outro, a outra pessoa foi embora porque essas fragilidades invadiram a sua vida. E aí é o que eu estou querendo dizer. Qual que é o problema disso tudo? Essas fragilidades pessoais, essas nossas fragilidades pessoais, fragilizam o que a outra pessoa sente e vê em nós. Entenda isso, pessoal. A nossa fragilidade, por isso que eu falei para vocês, chegou uma hora que o meu problema financeiro, que era decorrente de outras coisas, essa minha fragilidade financeira de não saber prosperar, de não saber crescer, de me sentir inferior, de não me sentir digno e etc, etc, etc e tal, essa minha fragilidade fez com que a minha esposa começasse a perder admiração, respeito, tudo. Eu me sentindo, por isso que eu falei que o financeiro é o principal de todos, porque ele vai desdobrando no mundo emocional, mental, físico e até espiritual. É uma loucura isso. Então, vou repetir. O maior problema disso tudo que eu falei hoje é que a nossa fragilidade nessas áreas fragiliza o que a outra pessoa vê e sente sobre você. Então, se você está fragilizado, não adianta, meu amigo e minha amiga, querer fazer uma reaproximação. Luciano, você acha que eu devo mandar a carta do perdão? Não! Você está aí a ponto de quebrar. Você vai mandar uma carta para fazer o quê depois? Não! Para de procurar a solução onde não tem solução. O que você diz, Luciano, sobre a carta? Primeiro que eu nem recomendo esse tipo de carta. Eu não recomendo. Mas outra, a pessoa está lá, fragilizada. O que é fragilidade? Vamos lembrar? A ponto de quebrar. E aí ela quer fazer um processo de mandar uma carta de perdão. Aí eu te digo, cara, a pior coisa que pode acontecer é um movimento desse funcionar. E a pessoa querer voltar. Você fala, como assim, Luciano? Como assim? Cara, presta atenção. Se a pessoa quiser voltar e você continuar com a fragilidade financeira, espiritual, física, emocional, onde você acha que vai acabar essa sua aventura de querer reconquistar a pessoa sem estar preparado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Sim ou não? Galera, tá fazendo sentido? Coloca no chat para mim citar. Coloca um vixe, uma chavinha, uma cabecinha explodindo, para eu saber se você está conectado com o que eu estou dizendo. Por favor, vamos lá. Obrigado, porque eu preciso saber se vocês estão conectados com o que eu estou falando. Então, pessoal, está na hora de você começar a entender como é o caminho de você se tornar uma pessoa que é o quê? O inverso do frágil, uma pessoa anti-frágil. Esse termo existe, inclusive. Vocês entendem, pessoal? Porque senão vocês vão querer. E isso me dá uma agonia. Uma agonia, porque, poxa, muitas pessoas falam, nossa, Luciano, eu estou entendendo, etc. e tal, você está falando, estou maratonando seus vídeos. Só que a pessoa esquece que não adianta você maratonar só de uma forma aleatória. Você tem que começar a colocar tudo isso. Por isso que o método, eu gosto tanto de trabalhar lá dentro, né? Porque o método ele vai colocando você numa sequência. Eu fiz até uma brincadeira, gravei um vídeo, depois vai aparecer em breve aí para vocês. Eu voltei agora dos Estados Unidos, lá a gente foi lá para Orlando, passar umas 2 semanas lá, eu, a Ju e meu filho, né? E, meu, pô, foi uma maravilha.
Foi uma maravilha. Isso que eu falo assim, né? Ah, não, não é bom. É bom sim. É bom você chegar no aeroporto e você poder proporcionar para sua família, por exemplo, vamos entrar numa sala VIP, e aí você chega lá, tem lá refeição, tem um lugar gostoso para você ficar, uma comida boa, aí você já começa a empilhar um monte de memórias positivas, uma experiência incrível. Aí você chega num ambiente e tal, aí eu estava contando isso para vocês, porque chegamos lá, a gente foi num parque, não sei se vocês conhecem, chama Legoland, ou seja, a terra do Lego, né? É um parque de diversão só de Lego. E aí começou uma coisa muito louca, porque eu falei, poxa, eu gosto desse negócio de montar, eu tenho minha veia de engenheiro, né? Minha primeira formação em engenharia. Aí eu fui lá, o Davi gosta também, a gente foi lá, comprou alguns Legos e tal. Aí a gente está montando alguns aqui que a gente trouxe. Aí a gente colocou as peças na mesa. Gente, 300 peças para montar um carrinho desse tamanho assim, ó. 300 peças. Quem já montou Lego aqui sabe o que eu estou falando. Não é? Aí o que acontece? 300 peças em cima da mesa. Aí alguém vira para você e fala assim, ó, agora vai lá e monta o carro. Você não monta, meu. Você não vai saber nem por onde começar. Só que todo Lego, que é de montagem assim, de que tem uma peça final, um resultado final, como se fosse um quebra-cabeça, vem o quê? Vem o quê? Vem um manual. E aí ele fala assim, ó, começa por aqui, ó, pega essa peça. Tá vendo essa? Agora você vai pegar duas dessas, três dessas e duas dessas. Aí você vai colocar essa aqui, essa ali, essa aqui, essa ali. Ok? Ok. Agora deixa essa peça de lado. Agora você vai montar essa daqui. Depois que essa aqui estiver pronta, agora você vai encaixar nessa posição. Tudo bem? Tudo bem. Agora deixa essa peça de lado. E aí você vai, passo a passo, montando até você chegar no resultado final. Eu não sei se o resultado final vai dar certo. Eu estou confiando no manual. O que eu estou querendo dizer para vocês? Essas peças de Lego jogadas em cima da mesa é igual o conteúdo de internet que vocês consomem enlouquecidamente, sem ter uma sequência lógica para saber como utilizar as informações. Aí vocês vão ter uma coisa chamada obesidade mental. Já ouviu falar? A gente recebe tanta informação, a cabeça fica desse tamanho. E aí começa a gerar até ansiedade. Você fala, bom, isso aqui funciona. Aquele lá pediu para fazer a carta do perdão. Aquele mandou fazer o contato zero raiz. Mandou bloquear. Eu vou lá e bloqueio. Aí o outro fala, não é para bloquear, eu desbloqueio. Aí o outro fala, manda a carta de perdão, manda a carta de perdão. Aí eu falo, mas manda para mandar. Ele não manda, meu Deus, mas eu já mandei, o que eu fiz? Não sei o que, e o resultado que você quer, que é a peça final, não acontece. Porque fica completamente perdido no meio de 1 milhão de informações. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu tô falando para vocês? Tá caindo ficha aí? Estamos começando uma nova rodada aí. Uma nova rodada de lives. Domingo agora nós vamos ter, todo mundo vai ter aí uma data importante. Eu vou dar um recado para vocês. Independente do cenário que vocês estão vivendo. Independente do cenário que vocês estão vivendo. Vem comigo agora. Respira fundo. Respira fundo. Independente do cenário. No dia 24, no dia 25. Respira fundo. Abra os seus olhos de manhã e agradeça. Agradeça porque você abriu os olhos. Agradeça porque você está tendo a oportunidade de começar a arrumar tudo o que aconteceu de errado. Agradeça porque você está tendo a dádiva de aprender com o que aconteceu e evoluir. Se você gastar esse tempo com coisas que você não controla, você vai destruir o seu processo. Você vai destruir a sua felicidade. Você vai destruir a sua vida. Naquele momento, independente, faça o seu melhor. Se conecte com as pessoas que vão estar com você. Pessoas que daqui a um tempo talvez não estejam mais com você. Eu passei isso agora, muito próximo com a minha mãe. Ela teve um problema, sofreu um acidente doméstico, estava com sangramento no cérebro e ela teve que fazer uma cirurgia na cabeça. E eu não sabia se eu ia estar com ela nesse Natal. E nessas horas eu falei assim, caramba, independente de qualquer coisa, ela está comigo, que gratidão! Independente de qualquer coisa, eu confio no Pai, eu confio em Deus. Eu não vou questionar, Ele sabe meu coração, eu peço, mas que esteja à vontade. E Ele me deu a oportunidade de estar aqui novamente. Então veja, muitos já perderam, como a minha esposa também já perdeu os pais. Mas ela está com a irmã, ela está com o filho, ela está comigo. Nós estamos juntos, acabamos de voltar de uma viagem maravilhosa, por exemplo.
Nós temos saúde, temos a oportunidade de virar esse jogo, temos a possibilidade de estudar, de se desenvolver. Gratidão demais. Todos vocês, encontre os motivos de gratidão nessa data tão importante. É um momento de nascimento, momento de renovo, momento de uma nova história que você pode construir. Não fique triste por você não ter esse Natal, de repente, da forma como você gostaria. Se acolha as suas emoções. Se vier, acolha, se respeite. Mas lembre-se que você vai lutar e vai trabalhar daqui para frente para você construir o novo ali na frente. É o que eu falo, talvez o seu Natal não seja o que você queira hoje, mas se você estiver lutando, estiver fazendo as coisas certas, acreditando, confiando, tendo fé, quebrando essas fragilidades, você pode estar salvando os seus próximos 40 natais. Nós não estamos falando desse. Não estamos falando desse, nós estamos falando de uma nova história. Esse problema vai passar. Tudo vai passar. Nada é eterno, nem a felicidade, nem a tristeza. Vai passar. Você vai ficar bem. Só que você tem que trabalhar para não voltar para os mesmos erros. Você tem que aprender a ressignificar o que você tem aqui dentro. Senão você vai ficar revivendo os problemas. Por mais que passe ali na frente, você volta a repetir os problemas. Galera, respira fundo. Ajoelhe. É um momento agora de muita energia, um momento de muita fé. Para quem está perdendo a fé, é um momento de você renascer aí na fé, de você deixar brotar, permita, confie, converse. Para quem acredita, se conecte com aquilo que é maior que você. Confie. Quando a gente confia, nada mais importa. E a ansiedade começa a arrancar de dentro de você. Eu desejo, para a gente finalizar nossa noite hoje aqui, eu desejo verdadeiramente que Deus abençoe demais o coração de vocês, que Deus acolha o coração de vocês e que alimente totalmente a sua fé e a sua esperança, porque ali na frente vocês vão ter a vitória. Talvez vocês não estejam enxergando nada agora, mas confiem, continuem trabalhando, sigam o manual, acompanhe quem consegue ajudar, como vocês estão fazendo aqui, siga o passo a passo. E você mesmo vai ter a resposta de que caminho tomar. Tudo bem, pessoal? Então, eu desejo aí, um Natal maravilhoso para vocês. Que vocês, independente de qualquer coisa, sintam a gratidão e a bênção de vocês estarem passando por isso para poderem evoluir, saírem daquele limbo, saírem daquela, de repente, de uma vida totalmente anestesiada, que não acontecia nada, de repente naquela época que você ainda estava com a pessoa que você quer estar hoje, de repente a sua vida estava adormecida, tudo mais do mesmo, ano, sai ano, entra ano, tudo a mesma coisa, apenas uma sobrevivência. E tudo isso aqui pode estar te levando para uma vida que você nunca viveu. E é exatamente por isso que, de repente, esse obstáculo apareceu para você, que Deus está permitindo exatamente porque Ele acredita em você, porque Ele quer te salvar e não te arrebentar. Pelo contrário. Só que eu sempre brinco disso, né? Na escola que a gente vem, a gente aprende as lições, depois se aplica uma prova. O modus operandi de Deus, Ele aplica uma prova que nos ensina uma grande lição. Então, procure olhar para o que você está passando e tente entender qual é a lição que você tem que aprender, aonde você tem que evoluir, aonde, de repente, você tem que aprender a perdoar mais, de repente, você tem que aprender a ser mais tranquilo, a ponderar, a olhar mais para você, identificar o seu valor, acreditar em si mesmo, passar a querer prosperar em vez de ficar numa vida medíocre, e você vai viver algo que, de repente, você nunca viveu. E é exatamente por esse problema que você vai despertar. Tudo bem, pessoal? Eu, sinceramente, espero que a nossa live de hoje tenha, mais uma vez, dado uma semente, um grão aí de esperança, de outro olhar e de vida. Lembre-se, se nós abrirmos os olhos, é porque nós estamos tendo a bênção de fazer diferente. Não olhe para trás. E sim aquilo que você pode fazer diferente. Você está aqui para isso, para você aprender, se conectar e acabar com essas fragilidades. Tudo bem, pessoal? Beijo no coração, fique com Deus e a gente se vê no dia, provavelmente dia 25, à noite. A gente deve aí bater um papo aqui também, para a gente ver como é que foi e dar mais uma carga de energia.
Que vocês tenham um final de semana abençoado e a gente se vê em breve, pessoal. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!